Olá, eu sou Cris Belloni, estamos aqui para mais uma entrevista. Dessa vez temos a honra de receber o Marco Cruz, que é o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil. Marco, seja muito bem-vindo ao Guia-me. Obrigado, Cris. É sempre legal estar com vocês aqui. Saudações a também às pessoas que acompanham o Portal Guia-me. Ô Marco, vamos começar falando, né? Você vai falar sobre a lista mundial da perseguição de 2022, que é o nosso tema. Eu quero falar um pouquinho sobre o aumento da perseguição aos cristãos no mundo, né? A gente percebeu que aumentou muito nesse último ano. São 20 milhões de pessoas a mais que são perseguidas por causa do nome de Cristo. Então, no total, nós temos agora mais de 360 milhões de pessoas enfrentando todo tipo de violência por causa do nome de Cristo. Desde a criação da lista, já faz 29 anos, né? A lista foi criada em 1993. Na sua opinião, Marco, esse é o pior ano? Com certeza, ano após ano, a perseguição aos cristãos tem crescido, Cris. E nós atingimos o maior nível de perseguição desde que a Portas Abertas começou a monitorar a perseguição. Isso se expressa no aumento dos cristãos perseguidos. Como você falou, a gente tem hoje mais de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, exclusivamente por serem seguidores de Jesus Cristo. Não fizeram crime, são seguidores de Jesus Cristo e têm a sua fé descoberta. Para ter uma base de comparação, em 2013 eram 100 milhões. Então, em cerca de 10 anos, mais do que triplicou a quantidade de cristãos perseguidos. Outro dado é que 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido, enfrenta a perseguição. Outra característica, desde o ano passado, esse ano também se manteve, os rankings, né, de perseguição da lista mundial, vou falar um pouquinho mais, mas nos 50 países a perseguição alta, severa e extrema. Desde o ano passado, a gente não tem países classificados com perseguição alta, quer dizer, a pontuação para chegar nesse nível. Só severa e extrema. Então, com certeza, Cris, o mundo vive hoje o maior nível de perseguição, segundo o que a gente mede aqui na Portas Abertas. Entendi. E depois de 20 anos liderando o ranking, a Coreia do Norte agora deu lugar ao Afeganistão, né? O Afeganistão está no topo da lista da perseguição aos cristãos. Sim. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre o contexto da perseguição nesses dois países, na Coreia do Norte e no Afeganistão? Olha, até para corrigir um pensamento, então quer dizer que as pessoas podem pensar, né? Quer dizer que a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte diminuiu? Não. A Coreia do Norte atingiu seu maior nível de perseguição, sua maior pontuação desde que a gente mede a pontuação. Então, a perseguição aumentou na Coreia do Norte. Só que ela aumentou ainda mais no Afeganistão. Eu imagino que a gente vai falar um pouquinho do contexto, mas com a tomada do Talibã no poder, aumentou a perseguição que já era muito crítica no Afeganistão, ela piorou. E o que diferencia especialmente a Coreia do Norte e o Afeganistão na sua pontuação é o nível de violência. Na Coreia do Norte, se um cristão, hoje existem de 50 a 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados, Cris, porque tiveram sua fé descoberta. Então, na Coreia do Norte, você ter a sua fé descoberta, você corre risco de vida, mas você ainda tem a alternativa de ser colocado no campos de trabalhos forçados. Né? Então, que é uma situação muito ruim, as pessoas passam fome ali, são submetidas a torturas diárias, lavagem cerebral para mudar a sua fé, recebem um documento para negar a sua fé, então é muito crítica. Só que no Afeganistão, a crise é ainda pior, porque todos os cristãos no Afeganistão são cristãos secretos. Quem não conseguiu fugir ou decidiu ficar para ser a luz de Jesus no país, se descoberto, com muita probabilidade vai enfrentar a morte. Então, o que diferencia esses dois países é a violência contra os cristãos e o risco de vida mais eminente que um cristão afegão enfrenta depois da tomada do Talibã no poder. Entendi. É uma situação bem séria, então, para os cristãos no Afeganistão, né? Às vezes as pessoas acham que isso é novidade, mas, na verdade, o Afeganistão já ocupava o segundo lugar na lista, já estava abaixo da Coreia do Norte. Ocupava. Então já era um nível muito extremo. Já ocupava, e o Talibã já dominava cerca de 40% do território. Então não foi surpresa para a liderança cristã que o Talibã assumiu o poder, é só uma questão de tempo. As tropas saíram, fizeram todo aquele, desculpa falar assim, aquele teatro, não, vai fazer democracia, mas eles tomaram muito rapidamente. Então, embora os cristãos esperassem, a liderança cristã na região com quem nós trabalhamos, esperassem que isso acontecesse, não diminui a dor. A situação que era ruim ficou ainda pior, Cris. Ô Marco, e sobre a China? Vamos falar um pouquinho sobre a China, que a gente percebe que a China também está aumentando muito, né, o nível de perseguição aos cristãos.
Você acha que o comunismo e a ideologia da China pode se espalhar pelo mundo e o modelo chinês pode inspirar também outros líderes nessa questão aí de ferir a liberdade religiosa? Não só pode, Cris, como já tem inspirado. À medida que a China aumenta o seu poderio econômico, quer dizer, sua força econômica se espalha pelo mundo, o mesmo acontece com o pensamento do chinês, né? A imposição autoritária da conformidade dos seus cidadãos. Eu tive a oportunidade de morar quase 3 anos na China, e lá existe só um partido, é o Partido Comunista, e as pessoas, para que elas possam ascender socialmente, a pessoa consegue ascender até um ponto, mas para que ela possa subir de nível a partir de um determinado ponto, de liderança numa empresa multinacional onde eu trabalhei, ou cargos importantes, ou para você desenvolver um negócio, você tem que necessariamente se filiar ao Partido Comunista. Então, existe um modelo de conformidade padrão. Ou você segue esse modelo, ou você sofre as penalidades, ou você limita sua ascensão. Então, isso se estende a todas as áreas da vida. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa e no seu comportamento. Uma vez eu tive uma conversa com um tradutor na Praça da Paz Celestial e perguntei para ele, você pode pensar diferente do governo? Ele falou, agora a gente não pode conversar sobre isso. Ele falou, depois a gente conversa. Aí ele saiu, tinha um motorista, né, ele ficou com medo de ser denunciado, porque você é sempre monitorado. Ele falou o seguinte, claro que eu só não posso falar. Então, quer dizer, eu posso pensar, mas não posso exprimir. Então, esse modelo socialista, para que as pessoas amem a pátria, apoiem a liderança do Partido Comunista e Socialista, ele por causa do poder econômico, ele também está sendo espalhado em outros países. A China, na época da pandemia, aumentou o controle do governo estatal com câmaras de reconhecimento facial. Países como o Vietnã, países como Mianmar e outros têm seguido o modelo chinês. Até a Índia, que é considerada uma grande democracia no mundo, mas é só de fachada, porque também a Índia tem um modelo de pensamento único, né, que é a hinduização do país. Então, com certeza, o modelo da China de conformidade, de um só discurso, crença e comportamento, que afeta muitos cristãos, ele está se espalhando pelo mundo devido à influência econômica da China, que também exerce uma influência cultural, e aumenta, naturalmente, consequentemente, a perseguição aos cristãos. Na verdade, é uma situação muito séria, né? A gente tem Sim, observado sim. isso e está se espalhando muito rápido, inclusive, né? Agora vamos vir um Sim, pouquinho mais para perto aqui, chegando na América tá. Latina. A gente sabe já que a perseguição já chegou à América Latina, através dos países México, Colômbia e agora Cuba, que voltou para a lista, Sim, né? sim. Em qual desses países você acha que a perseguição é mais violenta? Olha, desses países, a perseguição mais violenta acontece na Colômbia. A Colômbia é um dos países que teve o maior número de cristãos assassinados. Com a pandemia, esses números foram... a gente teve um ano muito atípico ano passado. Então, a influência, a ação de radicais, a ação violenta em algumas regiões, ela foi minimizada devido à pandemia, né? Mas a Colômbia é um dos países onde há maior número de pastores assassinados. Embora tenha sido assinado um tratado de paz, eu falo assim entre aspas, porque teve impacto em cidades grandes, como Colômbia, como Bogotá, Medellín, Cartagena, longe das cidades grandes, onde moram os campesinos, os agricultores, há um domínio do tráfico de drogas e também das milícias, das guerrilhas continuam influenciando. Então, um pastor numa região dessa, prega a luz de Jesus, viver com integridade, as pessoas participam do tráfico, pagam um pedágio, aí deixam de pagar, então ele influencia negativamente o negócio das guerrilhas e dos narcotraficantes, e muitos acabam sendo assassinados. A gente vai ter a visita a partir da próxima semana de o Saulo que virou Paulo, era um ex-guerrilheiro, agora um ex-guerrilheiro, geralmente um ex-guerrilheiro é um ex-guerrilheiro morto, não existe isso, mas Deus quis preservar a sua vida do Hassar, que ele era um perseguidor de Jesus e virou perseguido, se converteu. Então, com certeza, a Colômbia é o país mais violento na América Latina contra os cristãos. Marco, e a fonte de perseguição é a mesma nesses três países? Você acha que o tipo de perseguição é o mesmo na América Latina ou diferencia? Olha, diferencia. México e Colômbia têm similaridades. Por exemplo, narcotraficantes, em ambos os países, regiões dominadas pelos narcotraficantes, há uma perseguição a cristãos. Também em regiões, estive nos dois países, tá? Na verdade, nos três, Cuba também, conhecendo em loco o que está acontecendo. Então, estou falando de coisa que eu vi
e não só receber informações. Então, e também a influência dos indígenas, em regiões dominadas pelos indígenas, no México, Chiapas, Oaxaca, e nos interiores da Colômbia, o governo local, o governo do país, respeita a tradição indígena. Então, se os líderes tribais falam que a pessoa tem que seguir a tradição cultural, religiosa, e essa pessoa não segue, ela sofre sanções, corte de água e energia, prisão, e expulsão da tribo com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Então, assim, isso acontece no México e na Colômbia. Em Cuba já é diferente. Cuba segue um pouco parecido com um modelo chinês. Existe um governo autoritário, comunista, socialista, e que impõe que as pessoas tenham uma conformidade ao pensamento dele, marxista, à ideologia, que não protestem. Então, Cuba já tem um mecanismo de influência do próprio governo, e aumentou esse controle. Houve protestos em julho do ano passado, e líderes cristãos se levantaram pedindo liberdade, nada de vandalismo, mas pedindo liberdade, liberdade de expressão, e acabaram sendo presos, interrogados, encarcerados, torturados, multados, não receberam visto eclesiástico. Então, esse é o mecanismo. Então, drogas e cartéis e guerrilhas em Colômbia, cartéis no México, e indígenas em Cuba, o governo autoritário. Entendi. Marco, agora vamos falar um pouquinho dentro desse tema de perseguição aos cristãos, conforme a Bíblia, né? A gente entende que é uma profecia sendo cumprida. Eu vou ler aqui um texto bíblico que está em Mateus 24:9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, quando a gente lê isso na palavra, todas as nações, a gente entende que um dia o mundo inteiro vai estar contra o cristianismo. E os cristãos serão perseguidos no mundo inteiro. Eu queria entrar um pouquinho no contexto do Brasil, então. De que forma que você acredita que a perseguição vai chegar ao Brasil? E se é possível ver, através de qual porta, né, que vai dar entrada a essa realidade à nossa nação? Olha, Cris, segundo os nossos critérios, segundo a nossa definição, o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Quer dizer, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de ir para uma igreja, eu não sofro retaliação no meu emprego porque eu sou um cristão. Pode ter a questão de você ter que fazer alguma coisa que não seja contra os seus princípios. Agora, uma pessoa honesta também vai enfrentar isso, né? Você tem que adulterar os resultados. Eu me nego, posso não ser promovido. Mas nós gozamos de uma certa liberdade comparativamente a países que estão na lista mundial da perseguição. Mas como você mesmo falou, né? A Bíblia tem vários textos bíblicos que falam da perseguição. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando me injuriarem, quando te injuriarem e perseguirem, mentira disserem todo mal contra vós. 2 Timóteo 3,12, aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, onde há a luz de Jesus, as trevas reclamam. Então, não estou dizendo que a perseguição está chegando no Brasil, não tenho... pela pesquisa, o Brasil, como eu falei, segundo a nossa metodologia, o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Agora, nós não estamos livres de a perseguição chegar ao Brasil algum dia, né? Não há nenhum indício de que isso vai acontecer, mas a Bíblia tem vários textos que falam da perseguição ao cristão. A gente testemunhar, a gente enfrentar bullying, nossos valores na sociedade não poderem ser compartilhados, as pessoas criticarem os cristãos como sendo radicais. Então, há várias formas. A gente se concentra na questão da violência, como é Afeganistão, mortos, pastores ali na Colômbia, mas a forma de pressão da sociedade, há países, Egito, por exemplo, o Oriente Médio, o Norte da África, em que as pessoas deixam de ser promovidas, entrar numa universidade porque são cristãos. Não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo no Brasil, mas não há nenhuma base bíblica que fala que isso nunca vai acontecer. Então, nós temos que aprender com o testemunho dos cristãos perseguidos. Quando nós apoiamos os cristãos perseguidos, costumamos falar que é bênção dupla. À medida que a gente convive com o cristão perseguido, aprende com o seu testemunho de perseverança. Não deve orar para que a perseguição acabe. Isso não é uma oração bíblica, porque está na Bíblia que vai ter perseguição. Então, a gente ora para que o cristão perseguido persevere na sua fé em meio à perseguição crescente. Nós aprendemos com eles e nós podemos nos preparar, eventualmente, para um aumento da perseguição no nosso próprio país, embora, como falei, não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo no grau que acontece nos países da lista de perseguição mundial da perseguição, e também nos países da lista da observação.
Sendo livres como somos, né, a gente devia entender que por trás dessa liberdade existe uma missão, né, Marco? Porque Com não é à certeza. toa que somos livres, né? Então, por sermos livres, temos o privilégio de estender a mão aos cristãos perseguidos, de Com orar por certeza. eles, a gente tem essa liberdade, né? É isso aí, a gente tem que. A Bíblia diz que para a gente chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Né? Então, é nossa responsabilidade como cristãos a sofrer com os cristãos perseguidos. Alegrar com eles quando eles são honrados, têm um testemunho de vitória, mas também apoiá-los. É nossa responsabilidade. Você que está ouvindo agora, que conhece essa situação, é sua responsabilidade de alguma forma estender a mão. Verdade. O Marco, agora vamos entrar nesse contexto bem atual de pandemia. Você acha que a pandemia colaborou, fez acelerar a perseguição aos cristãos? Porque a gente sabe que durante a pandemia teve muita negação de direitos básicos aos cristãos em vários países. Em quais nações ou em quais regiões você acha que isso foi mais intenso, que foi mais perceptível? Olha, na pandemia, nós costumamos dizer que o cristão perseguido enfrentou uma dupla vulnerabilidade. Ele já enfrentava a perseguição cotidiana, seja pela violência, seja pela pressão no âmbito individual, da sua família, da sua comunidade, do seu país, ou a pressão sobre a igreja, e ele passou a enfrentar discriminação e preconceito por causa da Covid. Exemplo, isso aconteceu, Cris, em muitos países do mundo, né, especialmente na África, Ásia, então aconteceu muito no Oriente Médio, Ásia Central, Índia, um exemplo muito contundente na Índia. Por exemplo, Índia tem esse movimento de hinduização do país, ser indiano é ser hindu. Então, longe das cidades grandes, Mumbai, Nova Delhi, onde estive, Calcutá, há 80% da população é hinduísta, segue o hinduísmo. E o socorro emergencial do governo, cestas básicas, água, álcool gel, luvas, máscaras, era distribuído via liderança local. Então, em muitas comunidades, havia só uma família, no máximo, cristã. Então, esse líder local não distribuía a ajuda emergencial do seu governo para o cristão. Há relatos, Cris, não só na Índia, mas também na Ásia Central, Oriente Médio, África também, de médicos e enfermeiros cristãos que estavam sendo deslocados para tratar os casos mais graves da Covid e que não recebiam EPI. Imagina você estar no hospital como médico cristão e você não ter máscara, você não ter luvas e álcool gel e tratando os casos mais graves. Então, a Portas Abertas, por meio da sua rede de contatos, fez com que esse recurso chegasse a essas pessoas, né? Outra coisa, imagina você estar numa fila para ser atendido, para você ser vacinado, para você fazer um exame da Covid, e aí descobrem que você é um cristão e você é colocado no final da fila. Então, assim, na pandemia, a perseguição para os cristãos, ela teve um aspecto de dupla vulnerabilidade. Além da perseguição que já acontecia, também a discriminação e a falta de atendimento do seu próprio país, né, do cidadão, do próprio governo, pelo simples fato da pessoa ser um cristão. Entendi. Ô Marco, a gente não vê ainda, né, pelo menos muito engajamento da igreja no Brasil em relação a essa questão aí da igreja perseguida, né? De que forma você acha que a igreja no Brasil pode ajudar os cristãos perseguidos pelo mundo todo? Olha, Cris, nós temos o ID para facilitar o entendimento, né? Como eu falei, 1 Coríntios 12, 26. Se o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Então, é sua responsabilidade, querida, querido que está ouvindo, apoiar a igreja perseguida. Então, você pode fazer isso de 3 formas, é assim que a Portas Abertas trabalha. É o ID, você pode interceder, você pode doar para os projetos de apoio, você pode encorajar os cristãos perseguidos por meio de campanha de cartões, por meio de encontros em visitas. As viagens estão canceladas por causa da Covid, tá? Mas a gente tem viagens de campo, então você pode interceder, doar e encorajar. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. A sua oração pode chegar onde você não pode ir. E os projetos de apoio também precisam de recursos, e você pode ter o privilégio de participar do Socorro à Igreja Perseguida por meio da sua doação e também o encorajamento. Amém. Ô Marco, quero agradecer em nome do Guia-me, né, pela sua participação, por essa entrevista, e desejar que Deus continue te abençoando nesse trabalho tão relevante Amém. pelos nossos irmãos perseguidos. Espero que a gente se Amém. encontre em outras oportunidades para falar sobre isso, porque eu acho que é um tema importantíssimo para a igreja. E eu quero deixar esse espaço agora para você deixar uma mensagem para o público do Guia-me.
Olha, obrigado, Cris, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês nos programas, nas entrevistas do Portal Guia-me. Querido, querida, a situação em relação aos cristãos ela vai ficar cada vez mais tensa, cada vez mais crítica. Os dados da Portas Abertas que você ouviu corroboram isso, confirmam isso. A igreja perseguida precisa do seu apoio. A igreja perseguida precisa das suas orações, das suas doações, do seu encorajamento. Então, quero conclamar a igreja brasileira a se alegrar com os que se alegram e a sofrer com os que sofrem, ser a mão, a resposta da oração, que muitas vezes o cristão perseguido, ele é gente como a gente, ele tem as suas dificuldades e precisa do nosso apoio. Então, eu conto com o apoio de vocês. A lista tem 50 países. Use a lista não só como... A Portas Abertas não usa isso como apenas informação. A gente quer entender a perseguição, como servir melhor o cristão perseguido, por isso que a gente tem um ranking para priorizar onde tem mais perseguição. Agora, use a lista mundial da perseguição, que você pode baixar no nosso site lá, portasabertas.org.br, como um calendário de oração. Conheça o trabalho da Portas Abertas, conheça a igreja perseguida. E, com certeza, o Espírito Santo vai falar como você pode apoiar essa igreja e socorrê-la. Obrigado, Cris, pelo apoio. Deus abençoe a todos.